Mas dentro de campo, hein, Renato, é jogo para o Botafogo abrir vantagem, ao contrário do que disse o Danilo, ou tem que ficar preocupado com esse Peñarol? O Peñarol é um time chato para você ganhar, né? O Flamengo que o diga. Mas eu acho que o Botafogo ganha, talvez com pelo menos 2 gols de diferença. Já estou preocupado aqui quem vai jogar de preto e branco e quem vai jogar de preto na final da Libertadores. Quem vai ser? Como é que vai ser lá? O Botafogo vai botar o preto e branco e o Atlético vai botar o preto, porque as duas camisas são praticamente iguais, né? Mais uma final brasileira, gente. Olha, eu estou pensando como é que deve estar a cabeça do presidente da AFA e do presidente da Comebol, porque eles já apostaram tudo nesse River Plate. Esse River Plate era a grande salvação. Final no Monumental de Nunes, acabar com a hegemonia brasileira. Pô, eles vão patrocinar, não, vão sediar mais uma final brasileira. Gente, é como diz a nossa enquete, está virando Copa do Brasil. O River Plate ontem, para mim, foi uma enorme decepção. Deivinho à parte, o River Plate não jogou nada. Não jogou nada, foi uma coisa assustadora. Aliás, Alicia, Deivinho não joga contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Não joga, né? Deivinho não joga, né? Deivinho e o Fausto Vera não estão inscritos, né? Porque já atuaram na competição. Porque já jogaram. Uma boa notícia, Danilo Lavieri, sem nenhum constrangimento, apontando que ele foi o único a apostar no Galo para a final. Olha, eu quero conferência disso aí. Que eu tenho a impressão que Danilo manipulou os resultados depois do jogo. Ele meteu um Photoshop no palpitômetro, entendeu? Mas, Marinho, só para dizer uma coisa sobre o dentro de campo, a gente está falando do Galo, eu acho que uma lição que fica do jogo de ontem, né, tanto para o Peñarol, que é um adversário supostamente mais frágil do que o River, e que é fazer o que o Galo conseguiu fazer, que é um gol rápido. Né? O Galo fez 1-0 e estava uma cara ali de que ia sair de BH só com esse 1-0, deixando um resultado muito, né, um placar ainda muito aberto, uma situação aberta, né, para classificação para a final, e aí ali, mais no terço final do jogo, conseguiu abrir, meteu 3-0 e deixar a classificação muito encaminhada. Mas eu acho que conseguir marcar esse gol cedo é o que vai fazer diferença para o Botafogo, porque não vai ser fácil, obviamente o Peñarol vai estacionar um ônibus ali, né, na sua área para o Botafogo não passar, e o Botafogo tem tido algumas instâncias no campeonato, o jogo contra o Criciúma no sábado foi uma delas, em que cria um volume de jogo absurdo e não consegue transformar isso em gol, e às vezes mesmo quando consegue tem uns mini apagões, né, tem alguns erros que custam caro. Foi assim no jogo contra o Palmeiras, fez um jogo belíssimo dentro de casa na ida, e na volta, por pouco, a decisão não vai para os pênaltis. Né? Então, assim, o Botafogo precisa se atentar, e talvez a torcida esteja ainda mais empolgada depois de ver o que o Galo fez ontem com o River, que, né, supostamente era uma ameaça maior, mas eu acho que fica essa observação, assim, se o jogo for ficando nesse 0-0 cozinhado mais para frente, o time do Botafogo pode ficar nervoso, e aí é tudo que o Peñarol quer. Mas se conseguir furar esse bloqueio, abrir o placar, a tendência é até conseguir um placar bem confortável, porque a diferença técnica é grande. Agora, não ia ser nem a primeira nem a última vez que uma diferença técnica não faz a diferença, né? Porque o próprio Flamengo é um time teoricamente muito mais forte que esse Peñarol, e o Peñarol conseguiu não só não tomar o gol, como fazer um gol rápido, e aí prejudicou muito a vida do Flamengo. Então, tem essas lições aí, mas acho que a torcida deve estar mais empolgada ainda, depois de ver o que o Galo / Deivinho fizeram ontem com o Galhardo, deixando o Deivinho fazendo a alegria de várias torcidas, né? Torcida do Palmeiras, que ontem precisou lidar com a morte do Tonhão, prisão do Valdívia, né? E aí, pelo menos, ter boas lembranças do Deivinho, torcida do Grêmio, que tem uma raiva absurda do Galhardo, se sentindo vingada também. Então, o Deivinho sendo herói de muita gente ontem à noite e dando, talvez, aí mais esperança para a torcida do Botafogo. Mas se não abrir o placar cedo, a vida pode ficar dura. Também não iria achando que é barbada, não.
Agora deixa eu aproveitar por falar em torcida, em sentimento da torcida. Coração verde de Danilo Lavieri e de Alicia Klein torcem para o Botafogo se envolver cada vez mais na Libertadores para que tire a atenção do Campeonato Brasileiro, dê aquela titubeada e o Palmeiras possa erguer mais uma taça. E aí, Danilo? Nem tem verde aí, Danilo. Não, eu tava procurando, você falou coração verde, eu não entendi muito bem, mas eu vou deixar isso de lado e vou responder sua pergunta. Só um dado, eu tava olhando aqui, o Peñarol nos últimos 15 jogos sofreu 4 gols, sendo um deles na altitude, para você ter uma noção de que não é fácil fazer gol nesse Peñarol. Eu acho que, pensando friamente, né, eu ouvi botafoguense falando, Danilo só fala mal do Botafogo, para de falar besteira do Botafogo. É exatamente o que você falou. Pensando friamente, olhando para o planejamento do Palmeiras, para a temporada do Palmeiras, a melhor coisa é que o Botafogo passe nessa semifinal para continuar preocupado com a final da Libertadores e dali ter alguma chance de perder pontos no Brasileirão. Porque o Botafogo tem um elenco vasto, várias opções e tal, mas com a final de Libertadores, a gente sabe que a concentração pode diminuir em jogos do Brasileiro. Vai ter semana ali antes da final, a gente sabe que nesse atual modelo os clubes têm que viajar com 3, 4 dias de antecedência, então você já tem o time preocupado com a viagem, preocupado em não se machucar, evitando desgaste. A final é o sonho da vida, vai ser a primeira final de uma Libertadores do Botafogo. Então, claro que se você pensar friamente, o melhor, nesse caso, o torcedor palmeirense, ele torce para o Botafogo passar, para poder dividir a atenção. Isso é algo bem claro. Então, se eu fosse aqui pensar, caso meu coração fosse verde, como você disse, Marinho, se eu fosse pensar com o coração verde, eu obviamente estaria torcendo para o Botafogo. Então, o chat não tem muito porquê desconfiar da minha dúvida, do meu palpite sobre a dificuldade que o Botafogo deve enfrentar hoje à noite contra o Peñarol. Já vem o Renato tentar me desqualificar, quer ver? Olha aqui, deixa o Danilo na tela. Não, deixa o Danilo na tela maior, por favor. Qual é a cor que vocês mais veem no cenário do Danilo? É verde, são plantas, Renato, são plantas, é a natureza. Não, que plantas? Olha lá o pano de fundo de todas as coisinhas, das credenciais, não sei lá o quê. O quê? Tudo verde. Olha a taça da Libertadores aqui, ó. Ó. Ué, nós temos 3. Igual. Você tem mais, não? Igual. Não, é igual. Bom. Igual no máximo. Mas, enfim, o Danilo não tinha aquele Lanterna Verde, aquele personagem de coisa. Há quem diga que o Danilo é o Clark Kent do Lanterna Verde. Não, eu ia dizer o seguinte, Renato, o Danilo começou a falar sobre o Botafogo e falou assim, não, o pessoal tem que ir com uma semana de antecedência. E uma semana antes de começar a pensar na viagem, já vai estar com a cabeça na Libertadores. Tudo isso, né? Pensando no benefício do Palmeiras já ligado. Lembrando que Botafogo e Palmeiras, que é quase uma decisão do título brasileiro, é um dia depois da final da Libertadores. Claro que a CBF vai ter que mexer nisso, mas nas datas é um dia depois. Exatamente. E aí, Alicia, para o palmeirense é melhor que o Botafogo vá adiante, fique uma semana fora, 3 meses pensando na final da Libertadores? 3 meses pensando, fazer aclimatação na altitude de Buenos Aires, né? Precisa chegar antes, se adaptar ao vinho, né? Ao filé. Então, para o Palmeiras, naturalmente, é mais vantajoso que o Botafogo ainda esteja envolvido, especialmente por conta dessa partida que acontece na 36ª rodada, portanto, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e que tem tudo para ser o fiel da balança, né? Acho que dificilmente um dos 2 times vai oscilar tanto daqui até o final, que essa partida não fará diferença. E aí fica aquela dúvida, né? Se a partida for antecipada e o Botafogo estiver na final, realmente o Botafogo não vai poder colocar, né, pelo menos não o seu emocional máximo na partida, e se ficar para depois, vai depender muito do que acontecer, porque se o Botafogo perde, vem com o emocional abalado, mas precisando jogar tudo para salvar o ano e não terminar o ano de mãos abanando. E para o Palmeiras, claro,
é só observar, né? E o Palmeiras tem feito uma campanha excelente desde que foi eliminado das duas competições, mas a gente vê assim, a constância do Botafogo é tão grande que mesmo o Palmeiras tendo emendado 7 vitórias e 2 empates nos últimos 9 jogos, com 20 gols nas últimas 7 partidas, mesmo assim o Palmeiras não conseguiu passar o Botafogo ainda, né? Então, com todo o foco na Libertadores, né, e ainda essa pressão, o Botafogo não oscilou o suficiente no Brasileirão. Nada indica que vá fazê-lo. Então, a importância desse jogo, ela é imensa, e aí, claro, com o Botafogo ainda na competição, tudo indica que esse jogo pode acabar, né, sendo mais positivo para o Palmeiras do que se o Botafogo já estiver fora e nessa partida tiver 100% voltado para o brasileiro, assim como o Palmeiras. Então, suspeito que vai ter muito palmeirense torcendo para o Botafogo e torcendo aí por essa final alvinegra no dia 30. Mas aí que quando chegar na final, aí não sei. Aí eu acho que vai ter mais gente torcendo para o Deivinho. Mas primeiro hay que rugar e hay que ganhar do Peñarol, né, no que eu acho que vai ser uma partida bem dura hoje à noite. E aí a partida de volta no Uruguai, meus amigos, o clima vai ser tenso. Vai precisar, assim, vai ter um custo grande aí emocional de preparo para essa partida, porque tem uma coisa que os caras sabem fazer é pressão dentro de casa, né? E eu queria aproveitar esse nosso tema para colocar a nossa enquete aqui no programa. O domínio brasileiro na Libertadores é irreversível. Até agora, mais de 1.000 votos, 74% dizem que sim, virou Copa do Brasil, e 26% dizem que não, tem time que ainda dá trabalho. Muito obrigado também, porque nós estamos passando de 650 likes, chegando a 650 likes. Deixe seu like aqui, é muito importante para nós, a partir de agora, cada vez mais. Bom, Renato, eu quero fazer a pergunta ao contrário, tá? Você já falou que considera que está virando uma Copa do Brasil a Libertadores. Mas é bom para a Libertadores que mais uma vez um time do mesmo país seja campeão? Uma final brasileira é boa pensando na competição? Ou isso não tem nada a ver? Cala a boca, Marinho, está falando bobagem. Não, não é boa. Não é boa. Por isso mesmo, eu apostava muito no River. Eu achei até que nós iríamos ter, se necessário, uma arbitragem ligeiramente favorável ao time argentino, porque é horrível para a competição. É horrível. Você começa na Libertadores, já quase que tendo certeza que na final vão estar 2 times brasileiros, qual é a graça? E quem eram os times que costumavam quebrar essa coisa? Boca e River. O Boca até foi a Libertadores, foi a final da Libertadores ano passado contra o Fluminense, mas estava longe de ser o Boca realmente poderoso, né? Foi derrotado na prorrogação, é verdade, tá? Mas era um Boca já de coisa. E esse River é muito, pelo menos pelo que se viu contra o Atlético, é muito fraco. Aliás, os jornais argentinos já diziam que esse River estava com sérios problemas, né? Mas eu achei que, chegando na hora da verdade, e com todo esse desejo da Conmebol e da AFA de verem novamente um campeão que não seja brasileiro, eu achei que isso podia importar muito. Só para vocês terem uma ideia, além dos argentinos que estarem sedentos para conquistar novamente uma Libertadores, se o River Plate fosse o campeão, sabe quem entrava no Mundial de Clubes? O Olímpia, clube do presidente da Conmebol. Então, olha, foi um feito e tanto realmente do Atlético Mineiro ontem. Só espero que na volta não aconteçam coisas estranhas, né? Expulsões, situações assim que, de repente, possam facilitar uma virada que, no meu modo de ver, é bem improvável. Não é impossível, mas é bem improvável. É bom lembrar sempre que o River Plate tomou de 3-0 do Palmeiras e chegou aqui e fez 4 gols. Só 2 valeram. Os outros 2 que foram anulados até corretamente. Mas por aqueles impedimentos milimétricos. Ou seja, o River Plate jogou para reverter a situação. Não conseguiu fazer os 3 gols legais, mas chegou perto disso. O Abel Ferreira tomou um susto e tanto. Mas dessa vez eu acho muito pouco provável. Eu acho que realmente esse River Plate é bem fraquinho. Ô Danilo, fomos nós que melhoramos tanto ou eles pioraram para ter esse domínio brasileiro, essa supremacia brasileira na Sul-Americana?
Eu acho que 90% dessa resposta fica com a parte financeira. E o Brasil hoje é muito mais forte que os outros países no aspecto econômico. Então eu digo 90% porque os outros 10% eu divido em algumas partes. Então o futebol argentino vive hoje uma crise sobre a implantação ou não das SAFs, que lá vão se chamar SADs, né? Então o Milei, que é o presidente, ele é a favor, o Tapia, que é o presidente da AFA, é contra, fica nessa guerra de ter ou não ter as SAFs, e eu acho que se o futebol argentino começar a receber investimento externo, tem uma chance de ter uma recuperação e de contratações e de uma montagem de projetos mais vitoriosos. Então eu acho que isso é uma parte importante dessa discussão. Uma outra questão, a própria AFA, ela não se ajuda, né, na organização do campeonato, então teve a mudança do descenso agora, não tem mais queda, tem 30 times na primeira divisão, enfim, aquela coisa que a gente via aqui nos anos 80, quando eu estava pensando em nascer, né, apesar do Renato não acreditar muito na minha idade ali, mas parece os anos 80 o futebol da Argentina, e eu tenho assistido muitos cortes num canal muito legal, que aliás eu indico para todo mundo, chama Futebol Brasileño, que é de um rapaz que faz cortes da imprensa da Argentina, falando sobre o futebol brasileiro, a comparação com o futebol argentino e tudo mais. E os jornalistas de lá, eles são bem preocupados com essa distância cada vez maior, né? E eles destacam muito isso, a parte financeira e a parte da organização. E esses dias eu vi um deles falando assim, o futebol, a seleção argentina foi campeã do mundo, apesar da AFA. Para vocês terem uma ideia do tamanho da crise que eles vivem nessa comparação. E antes desse jogo agora entre Galo e River, um deles falava, a gente vai ver um jogo muito desequilibrado porque o River Plate não enfrenta no campeonato argentino nenhum time do tamanho do Mineiro, como ele mesmo disse, né? Do tamanho, da qualidade do Mineiro. Então, eu acho que esse confronto nacional, quando os clubes brasileiros aqui, então a gente vê Fortaleza brigando pelo G4, Fluminense, que foi campeão da Libertadores, lutando contra a queda, Palmeiras e Flamengo e o Atlético Mineiro, algum tempo já lutando pelas primeiras posições, essa competição interna faz com que os times fiquem tão fortes que quando vão para a parte de fora ali, para a competição externa, acaba sendo muito mais tranquilo. Lógico que tem no meio disso tudo o que aconteceu com o Flamengo. Então tem um momento ruim, uma copada que algum time pode dar, né? Mas em geral, os times brasileiros estão muito mais preparados no aspecto de estrutura, de grana, os salários. Quem se destaca no Uruguai, quem se destaca na Argentina, vem para o Brasil. Então eu acho que por isso que eu sempre coloco essa questão financeira como 90% da explicação, Marinho. Alicia, deixa eu fazer uma pergunta que me veio à cabeça em meio à manifestação do Danilo. É bom para o futebol brasileiro não ter, em clubes de outros países da América do Sul, rivais tão fortes nesse momento? Porque daqui a pouco ganham a Libertadores, chega ali no Mundial, encara um europeu e o abismo é grande. Sofrem, às vezes, até para chegar a enfrentar um europeu. Aconteceu recentemente, o time brasileiro penando para ganhar na semifinal do Mundial de Clubes. E caindo outras vezes, enfim, várias vezes. Mas é bom para o futebol brasileiro também não ter um rival tão forte ou um adversário potente faria o brasileiro ir a um eventual Mundial mais preparado? Eu acho que quanto mais adversários qualificados, melhor. É que hoje esses adversários mais qualificados estão no Brasil, né? Então eu não sei se o Brasil hoje tem menos adversários fortes ou tem tanta gente forte no Brasil que compensa um pouco. Eu acho que a diferença que faz, mais do que talvez o confronto técnico, né, de perder, de não estar enfrentando adversários menos fortes, é a coisa da pressão, né, de você jogar fora de casa, de você enfrentar adversários que jogam de uma maneira diferente, né, que tem uma relação diferente com a arbitragem, que tem uma visão diferente de jogo. Isso eu acho que o Brasil perde e certamente acho que o produto perde. Não sei qual vai ser a solução, porque nesse embate que o Danilo citou na Argentina, entre a AFA e o governo, né, a manifestação dos clubes até agora tem sido contra, né, a se transformar em SAD. Vale lembrar que muitos dos clubes na Argentina
né, como clubes associativos estão muito associados à comunidade mesmo, são muito fortes, têm uma presença grande, uma importância grande para os bairros onde eles estão inseridos, então não existe uma vontade nesse momento dos clubes e dos clubes grandes de fazer esse movimento. E sem esse movimento, me parece muito difícil que haja uma evolução, porque o Botafogo, aqui no Brasil, é SAF, parte de um grupo, e com isso tem uma garantia de ter um certo nível de investimento. O Flamengo se organizou de uma tal forma, o Palmeiras se organizou de uma tal forma, que dificilmente vão retroceder, vão ser times que vão deixar de ter muito dinheiro. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm investimentos dos seus, entre aspas, donos, no caso do Atlético, que também podem montar times muito fortes. E esse movimento das SAFs acho inevitável, e acho que assim, não é só a Libertadores, né? Se a gente olhar para a Copa Sul-Americana, o Corinthians, que é um time que não consegue sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, está aí perto de beliscar uma vaga na final da Sul-Americana. Né? Então, também na Sul-Americana, os times brasileiros vão chegando sempre, né? Então, mesmo na briga entre aqueles que não estão no topo, que não são necessariamente os mais ricos, o Brasil também domina. Eu acho que se a gente olhar para o produto como um todo, o ideal é o continente mais forte, né? Em tese, quanto mais forte, né, quanto maior cada fatia, maior o bolo para todo mundo. Mas eu não sei se os times brasileiros estão sofrendo no Mundial porque os sul-americanos não são tão fortes. Eu acho que talvez a gente até está se fortalecendo, mas outros lugares também estão. Né? Essa coisa do não tem mais bobo no futebol, tem alguns, tem vários, aliás. Mas o Brasil hoje não é também essa força no futebol de clube para além do continente. Né? Mas eu sinto um pouco de falta de você olhar para esses adversários e ver um jogo melhor. Mas aí a gente está falando aqui do Boca do ano passado, por exemplo, que o Renato falou, era um Boca muito ruim, mas muito ruim. E conseguiu tirar o Palmeiras na semifinal e arrastar o Fluminense até a prorrogação. Então, mesmo ruins, esses times chegam, de alguma forma eles chegam. Né? Ontem o River acabou amassado pelo Deivinho Barra-Galo, mas ainda assim estava na semifinal. Então, mesmo com essas dificuldades, eles continuam chegando, né? Então, assim, mesmo sem dinheiro, a vida é dura. Tá aí o Peñarol, que com uma estrutura muito menor conseguiu tirar o Flamengo. A Alicia falou sobre a Sul-Americana, daqui a pouquinho está começando Cruzeiro e Lanús, jogo de ida da semifinal. Amanhã tem Corinthians e Racing, também jogo de ida da semifinal. Amanhã, data em que Marília Ruiz estará de volta aqui ao Fim de Papo. Então, desde já, muito obrigado a todo mundo que esteve comigo nesse período. Valeu pela força mesmo. Renato, para fechar esse tema de Libertadores, o Gustavo Humphreys, o Guga, mandou o seguinte superchat, ó. Boa noite, Renato. Dessa vez eu vou discordar, porque os times brasileiros investem em seus times. Ele quis dizer que os clubes brasileiros investem em seus times. Nada mais justo que conseguirem mais títulos. Eu acho que ele discorda de ti, Renato, no que diz respeito a isso ser ruim para a Libertadores, a falta de alternância, né? Mas são coisas que ele está certo. Realmente os clubes brasileiros investem mais. Isso não impede que seja ruim para a Libertadores. A Libertadores, o ideal é que você tenha uma competição com vários times podendo ser campeão. Nós temos, mas vários brasileiros. Os estrangeiros são cada vez menores. Então, para a competição é uma coisa que há merecimento por parte dos clubes brasileiros, eu concordo integralmente com ele. Agora, o ideal para o equilíbrio das competições é que a coisa seja um pouco mais imprevisível. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, desde a primeira vez que eu fui a Roland Garros, e por acaso foi no ano do primeiro título do Guga, e eu me apaixonei pelo torneio e passei aí praticamente todos os anos, chegou um determinado período, a partir de 2005, em que o Nadal começou a ganhar sempre. Sempre. E curiosamente, nesse mesmo período, ganhava também o feminino a Justine Henin. Então, 3 anos seguidos foi o Nadal no masculino e a belga Justine Henin no feminino. Eu parei de ir. Eu disse, vou para o Wimbledon esse ano. Porque Roland Garros, já sei que eu vou chegar lá e quem vai ganhar vai ser o Nadal. E quem vai ganhar o feminino vai ser a Justine Henin. Não tem graça você ir para um torneio que você já sabe qual é o resultado. Bom,
coincidência ou não, no ano que eu não fui, em 2009, o Nadal perdeu e a Justine Henin também perdeu. Mas tudo bem, porque eu fui para o Wimbledon e vi o Federer superar o recorde do Sampras numa final histórica contra o Andy Roddick. O Nadal nem jogou o Wimbledon, porque ele perdeu e aí resolveu dar uma parada, porque estava com algumas contusões, tá? Mas é muito chato você ir para um lugar onde você já sabe quem vai ganhar. Eu, em termos de competição, não acho muita graça nisso, não. A gente já sabe que a solução para não ter mais brasileiro campeão da Libertadores é mandar o Renato. Manda o Renato para a final. Se for Botafogo e Atlético, vai ser difícil. Mas se for qualquer outra combinação que não tenha um brasileiro, é só mandar o Renato para o Monumental e aí acabou. O Renato, a AFA tá encaminhando um convite para o Renato para semifinal, para dar um jeito de não ter o Atlético contra o Botafogo, tá? Eu vou na mala com o Renato para poder tomar um vinho, porque eu sei que o Renato vai saber escolher os melhores, então eu tô junto com o Renato nessa, tá, AFA? Pode me convidar. Pô, mas se sobrar mais um ingresso, estamos aí, viu? Não, se é rifa, olha, eu tô mais perto, pessoal, eu tô mais perto. Olha, para a final da Libertadores, eles vão distribuir convite, gente, porque a torcida do Botafogo e a do Atlético não vão lotar o Monumental de Nunes, nem que a vaca tussa. Gente. São 85 mil lugares. Vocês acham que vão sair 40 mil torcedores do Botafogo daqui, 40 mil torcedores do Atlético? Acho impossível lotar. Até porque tudo fica muito caro, né? A gente teve o exemplo da final do Palmeiras e Flamengo em Montevidéu. Mesmo que tivesse gente querendo ir, não era nem só falta ou não é que estava nem faltando ingresso. Faltava hotel, faltava voo, faltava. Então, assim, eu acho que essa logística ainda não está muito pronta para a gente ter final única do jeito que tem. E realmente, se for Atlético e Botafogo, tem uma chance boa de ter espaço vazio no Monumental. E a Argentina está um caos, né? Caríssimo tudo. Eu sei que a minha filha voltou ontem. Anteontem. Voltou da segunda da Argentina. Foi passar uma semana lá, ela tem vários amigos e amigas argentinos. E ela disse, pai, está impossível. Está tudo caríssimo, caríssimo. Não, e como seria se tivesse, vamos supor, um Vélez e Boca no Maracanã? Acho que também estaria vazio, né, Alicia? E esse é uma pena. Eu sou muito a favor da modernização do futebol e pensar como produto para, né, deixar as coisas o mais organizadas possíveis. Mas essa championização da Libertadores, né, comandada pelo Alejandro Domingues, tem na final única, para mim, um erro grande, porque a América do Sul não é Europa. Né? A gente não tem a mesma malha aérea, viária, ferroviária, a mesma estrutura de hotel. Né? Além da coisa da torcida, de você tirar essa coisa, né? Imagina o que teria sido Flamengo e Palmeiras, um jogo no Maracanã e no Allianz, né? Ou agora, um jogo né? Pensando aí não ia ter, não bastava a escorregada do Andrés Pereira, não, hein? Perigava o Danilo ter menos uma tacinha ali. Renato, não custa sonhar, né, Renato? Sonhar é de graça. Né? Mas ia ter gente subindo no telhado da Arena MRV e do Newton Santos. Então, assim, é uma pena porque eu acho que você tira o torcedor, né? O torcedor do dia a dia, ele não pode ir. Quem vai sob um custo e um sacrifício muito grande. E em alguns lugares que não tem estrutura. Montevidéu é um exemplo disso. Montevidéu é um lugar que não tinha estrutura suficiente de hotel e de voos e tudo para as pessoas chegarem. Então, para mim, a final única aqui na América do Sul, ela é trágica. Na Champions, ela já tira muito da torcida, né? Mas é uma locomoção diferente. É um lugar completamente diferente, com muito mais estrutura. Aqui na América do Sul é terrível, né? E essas finais brasileiras tem tornado isso ainda mais evidente, além do fato de que, cara, essa coisa de você jogar final em casa é dureza. Imagina se o River, né, se o River fosse a final, que agora é cada vez mais difícil, tá numa vantagem imensa, porque a sua torcida tá ali no seu quintal e o time que vem de fora não vai conseguir botar 40 mil pessoas dentro do estádio. Então, é uma elitização da final que eu acho muito triste e acho incompatível com o futebol sul-americano.